Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que parou a internet brasileira por uns dias. E que história, né? De um lado, Zezé de Camargo, um ícone da música. Do outro, o SBT, uma gigante da TV. Exato, uma combinação que já seria notícia, mas que explodiu por causa de um posicionamento político muito contundente. E para a gente entender não só o que aconteceu, mas como essa história foi contada para um público bem específico, nós vamos nos basear numa única fonte. Isso, a nossa análise hoje vem de um vídeo do canal do YouTube Gustavo Gayer, deputado federal. E é uma análise que, vale dizer, não tenta ser neutra. Pelo contrário, né? Pelo contrário, ela apresenta um lado da história com muita clareza, com muita convicção. Perfeito. Então a nossa missão aqui é essa: destrinchar a narrativa que esse vídeo apresenta, entender qual foi o gatilho, como o artista reagiu e principalmente como a fonte enquadra tudo isso. Sem julgar. A ideia é entender a construção do argumento. Exatamente. E é um argumento que vai muito além de uma briga, né? O vídeo usa esse episódio para falar de temas maiores. Tipo o quê? O papel dos artistas na política ou o suposto alinhamento da mídia e o que a fonte descreve como uma verdadeira guerra cultural no Brasil. Certo. E a nossa análise vai ser focada só em como essa fonte narra e interpreta esses pontos. Exclusivamente. Ótimo, vamos lá então. O que, afinal, deu início a tudo isso? Então, segundo a nossa fonte, o catalisador foi uma decisão de negócios do SBT. Que foi o lançamento do novo canal de notícias, o SBT News. Exatamente. Um passo grande para a emissora, uma aposta no jornalismo 24 horas e, como é normal, eles fizeram um grande evento de lançamento. Para a imprensa, para o mercado publicitário. Isso. E aparentemente para figuras importantes do poder. E aí que o problema começa. O ponto de ignição, segundo a fonte, foi um convidado de honra específico. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Mas não foi só o convite, né? Não de forma alguma. A fonte destaca que foi o tratamento dado ao ministro que causou o ruído todo. Como assim? Durante o evento, ele foi publicamente elogiado e chamado de Salvador da Democracia. Uau! E é essa frase, dita nesse contexto, que a fonte aponta como grande gatilho. Ou seja, na visão da fonte, isso foi muito mais que um elogio normal. Com certeza. Foi um sinal, uma espécie de declaração de intenções. Entendi. Na visão que o vídeo apresenta, o SBT, que sempre teve uma imagem mais popular, talvez mais distante desses embates de Brasília, Sim. estaria, com esse gesto, escolhendo um lado, de forma muito explícita. Ao celebrar uma figura tão polarizante. Exatamente. Estaria sinalizando um novo alinhamento político. E essa percepção de mudança é que provoca a reação do Zezé de Camargo. E que reação! Pois é, aqui que a coisa fica realmente interessante. Uma contundência rara de se ver, ainda mais de um artista com décadas de carreira e uma relação antiga com a emissora. Totalmente. Ele não mandou uma nota discreta ou um post enigmático, ele foi com os dois pés na porta. Foi mesmo. Gravou um vídeo, super direto, pedindo publicamente pro SBT não exibir o especial de Natal dele. Um programa que, importante dizer, já estava gravado, finalizado, pronto para ir ao ar. Nossa, o impacto disso é enorme. Gigante. A gente está falando de um especial de fim de ano, espaço nobre na grade. O nome era Especial é o Amor, com gente como Alexandre Pires, Paula Fernandes. E cancelar em cima da hora. Gera um prejuízo de produção, de grade, de relação comercial. É um movimento muito drástico. Sem dúvida. E no vídeo, a justificativa dele é bem clara, né? Ele se baseia em, 3 pilares. 3 pontos bem definidos. O primeiro é o que ele chama de desalinhamento de ideias. Ele diz que a nova postura do SBT... simbolizada por aquele evento. Isso. Que ela não condiz com o que ele pensa. Basicamente uma incompatibilidade de valores. É o argumento mais direto. O que vocês representam agora não é o que eu represento. Mas ele não para aí, né? Não, a crítica fica bem mais pessoal. E como? O segundo ponto é uma crítica frontal à gestão da emissora. E ele mira nas filhas do Silvio Santos. Diretamente. Ele afirma que elas pensam de forma totalmente diferente do que o pai pensava. E aqui ele faz uma conexão genial do ponto de vista da retórica. Uma conexão com um valor muito popular. Exato, ele diz: filho que não honra pai e mãe, para mim, não existe.
E essa é uma jogada muito poderosa, que a fonte, claro, dá muito destaque. Tira a discussão do campo dos negócios, né? Totalmente. Traz para o campo emocional, dos valores familiares. A crítica deixa de ser não concordam com sua linha editorial e passa a ser vocês estão desonrando o legado do pai de vocês. Vira uma questão moral. De princípios. É uma acusação fortíssima. Mas ele ainda sobe o tom. O terceiro ponto é o que realmente selou a polêmica. A palavra que ele usou, A palavra que ele usou. uma palavra pesadíssima. Pesadíssima. Ele diz e a fonte mostra esse trecho na íntegra. Eu acho que vocês estão, desculpem, se prostituindo. Então não faço parte disso. Prostituindo. Exato. E essa palavra na narrativa da fonte é a bomba atômica. Ela carrega um peso de traição. De vender algo que não tem preço. Perfeito. A percepção de que a emissora estaria vendendo a própria alma, a identidade histórica, o tal legado do fundador, em troca de um alinhamento político. Alinhamento que, como a fonte vai sugerir depois, traria vantagens. Exatamente. Fica claro que a reação foi intensa. Mas o vídeo da nossa fonte não apenas mostra isso. Ele interpreta, ele contextualiza. Ele cria uma moldura em volta do fato. Isso. E o ponto de partida dessa análise é curioso. Ele não começa falando do Zezé. Começa falando do gênero musical dele. Sim, e esse enquadramento inicial é a chave para a gente entender todo o resto. Por quê? Porque antes de falar do indivíduo, a fonte fala do coletivo que ele supostamente representa. Que é o universo sertanejo. A fonte posiciona o sertanejo como, e aqui são palavras do vídeo, basicamente a única parte da classe artística que não se rendiu ao esquerdismo. E amarra o gênero a valores bem específicos. O campo, a família tradicional, o cristianismo. O que essa introdução faz, então, é transformar o ato do Zezé. Deixa de ser uma atitude isolada de um artista e passa a ser um gesto simbólico. Um ato de resistência em nome de todo um segmento cultural. A fonte estabelece desde o início uma polarização. Claríssima. De um lado, o sertanejo como guardião dos valores raiz do Brasil. Do outro, o resto da classe artística que teria se vendido. E o Zezé, nesse tabuleiro, vira o porta-voz de um lado dessa guerra. Exato. E uma vez que esse cenário de nós contra ele está montado, a fonte analisa a decisão do Zezé como um ato de sacrifício, quase de heroísmo. Sim, o vídeo argumenta que essa atitude vai ter um custo muito alto para a carreira dele. Chegando a dizer que ele provavelmente nunca mais vai ser convidado pelo SBT. O que constrói a imagem do mártir, né? Ele não está agindo por interesse. Pelo contrário. Na narrativa da fonte, ele está abrindo mão de dinheiro, de espaço na mídia. Tudo em nome dos princípios dele. É a jornada do herói que se sacrifica por uma causa maior. E qual seria a motivação do outro lado? Por que o SBT faria essa mudança? A fonte também dá uma explicação. Sim, a interpretação é que a emissora estaria tentando se tornar mais uma Globo. E, mais diretamente, um puxadinho do governo Lula. E essa é uma peça central na narrativa. A insinuação é direta. A mudança não seria por convicção, mas por interesse financeiro. Exato. A ideia, que é recorrente em certas análises políticas, é de que, ao se alinhar ao governo, a emissora garantiria uma fatia maior das verbas de publicidade estatal. Então a comparação com a Globo não é à toa. De jeito nenhum. É para colocar o SBT dentro de um grupo que, na visão da fonte, já opera dessa forma. Conectar o SBT à Globo e ao governo, é? É inserir essa história numa narrativa muito maior que já existe sobre um suposto establishment de mídia. Onde o SBT estaria abandonando sua identidade única, mais independente, para entrar no clube. Para se conformar. O que torna a atitude do Zezé ainda mais significativa dentro dessa lógica. Claro, ele não estaria rompendo só com o SBT, mas com todo esse sistema. O ato dele é pintado como um grito de resistência. É o indivíduo contra o sistema que, segundo a fonte, está todo se movendo na mesma direção, por interesse. Então, o que tudo isso significa? No fim das contas, a fonte não está só narrando um fato. Não. Ela está construindo um herói e uma moral da história. A mensagem final é a celebração da coragem do Zezé de Camargo. Ele é apresentado como um exemplo.
um farol a ser seguido. O apresentador do vídeo usa palavras muito fortes. Ele diz que o Brasil precisa de mais gente com essa coragem de se posicionar. De pagar o preço pelas convicções. E termina com uma frase que soa quase como uma promessa. Ele olha para a câmera e diz: "Esse ato seu jamais será esquecido." É a imortalização do gesto. O vídeo transforma uma treta de bastidores da TV num momento histórico para a direita brasileira. E para reforçar essa imagem, a fonte cria um contraste. Um contraste claro entre o Zezé e o resto da classe artística, que é acusada de falta de honradez. Ele é a exceção que confirma a regra. Ele é colocado num pedestal. E com isso, a narrativa se fecha. Perfeitamente. O vídeo começa enquadrando o sertanejo como um reduto de valores, apresenta o ato do Zezé como um sacrifício heróico e termina com um chamado à ação. Ele é apresentado como um exemplo, um farol a ser seguido. O apresentador do vídeo usa palavras muito fortes. Ele diz que o Brasil precisa de mais gente com essa coragem de se posicionar. De pagar o preço pelas convicções. E termina com uma frase que soa quase como uma promessa. Ele olha para a câmera e diz: "Esse ato seu jamais será esquecido." É a imortalização do gesto. O vídeo transforma uma treta de bastidores da TV num momento histórico para a direita brasileira. E para reforçar essa imagem, a fonte cria um contraste. Um contraste claro entre o Zezé e o resto da classe artística, que é acusada de falta de honradez. Ele é a exceção que confirma a regra. Ele é colocado num pedestal. E com isso, a narrativa se fecha. Perfeitamente. O vídeo começa enquadrando o sertanejo como um reduto de valores, apresenta o ato do Zezé como um sacrifício heróico e termina com um chamado à ação. Um apelo para que outras figuras sigam o exemplo. Isso. O episódio deixa de ser sobre Zezé e o SBT e se torna uma batalha simbólica na guerra cultural, onde essa atitude é uma vitória moral. Um exemplo de integridade. A ser celebrado e replicado. Recapitulando rapidamente, então. O que a nossa fonte apresentou foi uma cadeia de eventos muito bem amarrada. Sim. Começa com o lançamento do canal, Que inclui um gesto interpretado como um claro alinhamento político. Isso gera uma reação fortíssima de uma celebridade, que abre mão de um contrato, de um espaço, em nome do que acredita. E, por fim, esses acontecimentos são usados por um comentarista político que os coloca numa moldura narrativa muito maior. Uma moldura que fala de divisão cultural, do papel da mídia, de coragem contra conformismo. E da luta de um grupo por valores que eles sentem que estão ameaçados. É uma interpretação que dá sentido e propósito a cada um dos fatos. Uma análise com começo, meio e fim, apresentada de forma muito direta. E isso levanta uma questão importante que fica para reflexão. Qual seria? A fonte que a gente analisou apresenta o episódio de forma muito categórica. É princípio contra interesse, coragem contra conveniência. O ato do Zezé é um sacrifício moralmente correto. Uma visão bem definida. Muito. Mas essa visão tão clara nos faz pensar. Será que a relação entre um artista, uma plataforma de mídia e seus públicos é sempre tão binária? Tão preto no branco? Exato. Quando a política entra no jogo de forma tão explícita, as motivações se resumem em uma escolha entre integridade e negócio. A fonte nos dá uma resposta definitiva.
mas a complexidade por trás dessa relação talvez abra espaço para muitas outras perguntas.